Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje estou com mais uma convidada das danças de rua, que faz parte das danças. E a gente vai contar um pouquinho da história dela com a dança de rua aqui no Brasil, com a dança lá fora. Eu acredito que você deve ter contato com a dança no geral, porque quem dança, dança tudo, né? Gosta de dançar tudo. Mas deve ter uma preferência aí na tua vida. E você vai contar também pra galera como é a história que você foi lá pra fora e dançou. Temos uma pessoa que dançou internacionalmente aqui, hein? Mais uma, além da Nathalie e do Matheus, tem a Thaís Oliveira. Então seja bem-vinda, Thaís Oliveira. Obrigada, Thiago, obrigada. Maravilha. Então, eu comecei na dança, na verdade, meu primeiro contato pequena foi com a lamba aeróbica, né? O axé. Legal. Eu morava lá em Itanhaém, desde pequena eu sempre gostei muito de dançar. E aí, com 4 anos de idade, minha mãe percebeu já que eu levava um jeito. Eu ficava imitando aquele grupo, sabe o Fat Family? Aham, sim. E eu ficava tentando mexer o pescoço sozinha no espelho até eu conseguir, com 4 anos de idade. E aí, eu morava em Itanhaém, quando eu me mudei para Santos, a gente estava num evento, era aniversário da Zona Noroeste, que é onde eu moro, né, atualmente. E aí teve a apresentação do grupo de dança de rua, e minha mãe viu aquilo e ficou encantadíssima, né? Ela fez balé contra a vontade dela, e ela sempre quis fazer dança de rua, né? Só que tinha muito preconceito na época. Sim. E aí ela falou, filha, por que você não faz isso? E aí a gente foi pesquisar, e quando eu me mudei para Santos, eu comecei a dançar lá no projeto Pirlim Pim Pim, que era na Igreja Sagrada Família, né? Eu comecei com o Ricardo Andrade, que foi meu primeiro professor. Sou muito grata a tudo que ele me ensinou. E aí comecei lá a dançar. Show. E desde então, aí de lá eu fui pro Adrenalina, né? Um grupo que eu fiz parte 7 anos. Carrego amizades incríveis até hoje por causa desse grupo. E aí só foi evoluindo. Aí eu não parei mais, né? Show. Participei de vários outros grupos também. Não sei se você quer que eu fale. Claro, pode falar, fica à vontade. Só pra perguntar, você teve uma experiência com a lamba aeróbica, você falou, aí quando você mudou pra Santos, você teve a tua primeira experiência com dança de rua, que foi no projeto Pirlim Pim Pim, foi o Andrade. O Andrade, inclusive, é um cara que tá desde quando tudo era mato, né? Ele com dança de rua do Brasil, né? O Cirino, Isso. A galera da Exato. antiga, o Rato, né? E Sim. o Adrenalina, ele era um grupo já especializado em danças de rua, né? Era. Eu comecei no projeto Pirlim Pim Pim, e aí acho que com alguns meses eu fiz a seletiva pro Grupo Adrenalina, e foi no dia do meu aniversário de 8 anos que eu passei, e aí desde então eu já comecei a ensaiar para competir e tudo mais, né? Eu já consegui ter essa facilidade de desenvolver mais rápido. Nem todas as crianças às vezes conseguem pegar com tanta facilidade, acabou que eu me identifiquei bastante com a dança. Show. E aí eu comecei a no Adrenalina, ensaio e viagens para competir. Foi tudo um mundo novo para mim, né? Mas assim, foi uma descoberta porque eu vi que aquele hobby ali se tornou uma paixão. Eu já não me via vivendo sem aquilo na minha vida, sabe? Legal. E eu acho engraçado que geralmente as crianças, as pessoas mais introvertidas, tímidas ou inseguras, às vezes acabam encontrando na dança a chance de poder expressar alguma coisa. E eu senti que isso mudou muito. Eu sou, na verdade, é engraçado, mas eu sou muito introvertida na minha vida pessoal, assim, sou muito na minha. Só que quando eu tô dançando, eu sou uma outra pessoa, parece. Legal. Eu sou uma outra Thaísa. E eu acredito que muitas pessoas, muitos pais podem até colocar os filhos e experimentarem isso, porque acaba que a criança se descobre mesmo, né, dependendo. Legal. A gente acredita que a dança... Perdão te interromper, mas eu concordo plenamente que a dança é uma forma de você
trazer uma vivência com outras pessoas, descobrir a personalidade que você tem, né? Ou desenvolver uma. A gente até falou em outros programas aqui que a gente acredita que a dança ajuda a desenvolver, inclusive, o caráter da pessoa, né? O convívio social. É muito legal, porque a dança de rua antigamente era visto com certo preconceito, e a gente vê hoje como ela é um divisor de águas na vida de muita gente, inclusive como foi na tua. E eu tive essa experiência também com a dança quando novo. Pode falar, o que você ia falar? É muito incrível, assim, porque eu aprendi muito na Adrenalina, né, com o Ricardo Andrade, a questão da disciplina, né, ele cobrava muito. Eu acho que Exato. antigamente era diferente do que os dias atuais, assim, muitas coisas mudaram, tá? Mas, assim, pelo menos no grupo que eu participei, né, nesse tempo, a gente era muito cobrado, questão de disciplina, horário e, enfim, os nossos compromissos na escola, se você não estava bem na escola, você não podia competir, então você acaba se esforçando na escola. Perfeito. Mas eu sempre levei, assim, os dois lados bem ok, assim, a escola, tanto a dança, eu me dedicava bem aos dois. Legal. Mas era engraçado que no começo eu ficava em casa dançando que nem uma doida, assim, me esforçando, e minha mãe falava pra mim, quando eu era pequena, filha, faz isso lá, mas aí eu tinha vergonha. Depois que eu fui adaptando pra realmente me dedicar lá onde eu tinha que me dedicar, porque no começo, né, vem a timidez, mas depois você acaba se desenvolvendo. Isso Legal. é muito bom. Legal, isso é bem interessante, até porque muitas vezes a gente não tem algo que a gente tem na vida, existe sempre aquela paixão, aquilo que a gente vivencia com todo amor e a gente acaba comendo no café da manhã, no almoço e no jantar, né? E a dança normalmente provoca isso nas pessoas. Ou algumas pessoas que contam experiências com a arte, por exemplo, outros tipos de arte, né? Pintura, música. Então a pessoa se dedica de uma forma, inclusive crianças, né? Que acaba construindo um nível disciplinar muito legal. Porque aí a pessoa começa a saber que quanto mais ela se dedicar, quanto mais ela estudar, mais retorno aquilo vai dar na vida dela. Isso molda caráteres, né? Muito, bastante. E desenvolve muito a criatividade. Sim. Enfim, tem vários lados positivos. Perfeito. Incrível. É. E aí, Conta depois... aí, essa experiência com adrenalina foi durante 7 anos, você contou. Isso, eu comecei dos meus 8 anos, né? Aí eu fiquei 7 anos no grupo, mais ou menos, foi isso daí, pelas minhas contas. E aí, quando eu estava no grupo, nos ensaios, nesse tempo eu também fiz alguns trabalhos paralelos com Dança de Rua do Brasil, com o Marcelo Cirino, que na época foram algumas meninas e alguns homens do Dança de Rua. A gente fez alguns eventos, né? Em algumas cidades, e ele me chamou, e foi muito bacana a experiência. Eu também tive o privilégio de dançar, né, no palco com as meninas e com os homens do DRB, e foi, nossa, fantástico. E nesse tempo que eu tava na Adrenalina, o Rai Santos, né, ele viu eu nos ensaios, e o Ricardo comentou, tem um rapaz que tem muito interesse em falar com você, e se interessou por um projeto e tudo mais. E aí foi que o Rai entrou em contato comigo para participar de um projeto que se chamava, na época, O Som do Coração, que foi quando você também ensaiava na academia, né, que a gente ensaiava. Sim. Então, aquela época foi muito intenso, assim, eu fazia faculdade, né, eu sou formada em estética, era bem puxado, porque a gente tinha ensaio, das 10 à meia-noite, dia de semana, e de sábado, tipo assim, das 2 às 6. Eram ensaios muito intensos, e o Rai chamou, assim, dançarinos tanto do contemporâneo quanto do hip hop, e por ele ter me chamado, eu fiquei, nossa, foi algo muito diferente, sabe? Eu não esperava que alguém poderia confiar em mim para fazer um projeto daquele e assim, com a responsabilidade que ele me deu, que era, eu tinha umas partes lá que tinha solo e tudo mais. Então, assim, eu tinha 16 anos, mas eu me vi com pessoas mais velhas no projeto e falei, eita, peraí, eu tenho uma responsabilidade aqui, é outra postura. Eu sempre tive uma postura, assim, né, de disciplina e tudo mais, só que aí eu me cobrava muito mais nesse projeto, eu acho. E aí foi isso, ele me deu essa oportunidade, eu consegui, foi um desafio para mim, né, foi um trabalho muito incrível que incluía a orquestra sinfônica de Cubatão, DJ, e a gente apresentou em Curitiba, né, no Festival Internacional de Hip Hop, e foi, assim, tinha jurado internacional vendo, foi uma experiência, assim, única, que eu guardo pro resto da vida, assim, foi sensacional a experiência que eu tive com o Rai.
também, com os dançarinos. Show. E nesse meio também teve outras pessoas que me deram várias oportunidades de experiência de trabalho. A Janaína Marlene também, sou muito grata a ela. É aquela que faz Ela aquele projeto... Como é que é o nome? criou. Criou, isso. Isso. Ela também deu bastante oportunidade de trabalho para mim. Foi uma questão, assim, uma vivência muito bacana. Eu era bem novinha e foi bem legal também os eventos que a gente fazia mais em São Paulo, né? Então foi aí que eu comecei, assim, a parece que evoluir mais, assim, Sim. porque no Adrenalina, na Aeronovinha, era mais aquela questão de dançar para competição, e depois que eu fui saindo dali, eu comecei a abrir caminhos, né? Tipo, a ver outras coisas. E desde nova eu também, às vezes, queria mais. Eu não sabia explicar o que era, necessariamente, assim, especificamente falando, mas eu queria algo mais, eu não sei. Meu corpo pedia algo mais e eu não sabia o que era. E talvez era isso, às vezes era aulas ou coisa, projetos diferentes, porque às vezes você ficava muito tempo, né, dançando a mesma coreografia e tudo mais, e às vezes o meu corpo pedia outras coisas, e aí foi acontecendo. Legal. E só para contextualizar, olha só, só para o pessoal que está ouvindo entender um pouquinho de como isso pode ajudar na vida dos nossos filhos, da próxima geração. Você começou muito cedo, com basicamente 4 anos, e a tua estrutura familiar te permitiu, inclusive a tua mãe e teus pais, né, devem ter uma maturidade muito legal de te deixar viajar com grupo, né? Isso na época, inclusive, era comum, mas mesmo assim, nos grupos, para quem participava era comum, para quem estava fora, não, né? Crianças viajando. É muito louco isso. E você, naturalmente, acaba desenvolvendo um senso de responsabilidade muito bacana. Você começou a ganhar notoriedade muito rápido na dança. Isso te deu maturidade também e uma percepção muito bacana de onde você estava, a tua posição que você assumiu, por exemplo, no grupo do Rai, com pessoas mais maduras, mais experientes. E você estava ali, mais nova, mas estava assumindo o teu papel. E isso é muito legal. Saber que uma criança e uma adolescente se desenvolve dessa forma, porque assim, normalmente a gente não aprende a empreender, a ensinar, a viver muito em sociedade dessa forma, nesse nível hard, na escola. A gente aprende o básico, né? A conviver com os nossos coleguinhas, mas quando você vai para um mundo onde pessoas mais velhas te direcionam, eu aprendi isso também na dança, mas você começou muito mais cedo ainda. Você é direcionada por adultos, né? Dança do lado de adultos. Isso para um adolescente, para uma criança é muito bom, né? Quando eu fazia os trabalhos com a Janaína, por exemplo, eu era muito novinha. E aí eu via as pessoas com 20 e poucos anos e eu tinha 17, 18. Então eu acabei convivendo com muitas, né, as pessoas. E hoje eu tô com 26, aí eu vou fazer algum trabalho que eu vejo uma menina assim de 17, 18 e falo, caramba, eu já tô velha. E eu vejo o quanto isso é bacana, porque a pessoa acaba adquirindo muita mais maturidade e conhecimento rápido, sabe? É uma troca muito boa isso. E a gente tem que aproveitar quem tá na cidade enfim, tem que aproveitar cada troca, porque cada pessoa vai te ensinar muita coisa na dança. Nossa, é muito legal. Pessoa. É muito legal. Inclusive, a gente tem um relacionamento com o Point, né? Eu agora sou aluno de lá novamente. E você e você foi professora de lá, né? Sim, lá foi a primeira vez que eu dei aula. Pra você ter noção, a Nath e o Matheus... O Matheus uma vez chegou pra mim e falou assim, tá, por que você não dá aula, meu? Você tinha que dar aula nisso aqui. Eu falei, tá doido. Eu nem cogitava. Eu falei, eu ficava nervosa só de pensar em montar um 8. Eu achava que eu não era capaz, de verdade. E aí eu já escutei de uns 3 coreógrafos. Eu também participei do Baixada Hip Hop, que, nossa, foi uma experiência muito, 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 muito boa. O do Chico, e enfim. E também do D13, né, que é o da Nath. E eu, nossa, sou muito grata. Todos os grupos que eu participei, eu sempre, assim, eu fui com o coração muito aberto e me dediquei bastante a cada grupo. E graças a Deus eu tenho, assim, uma relação ótima com todas as pessoas. Legal. E experiências muito, muito ótimas. E aí eu já escutei, né, mais além de 2 coreógrafos, né, mais de 2,
que falaram assim pra mim, meu, você precisa acreditar mais em você. E eu até tatuei, tipo, Believe aqui no meu braço, porque realmente era algo que mexia comigo. Eu falo, meu, por que as pessoas falam e eu não levava muita fé. E aí até que eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu dei uma primeira aula no Point, e aí eu fui fazer o intercâmbio, eu fiquei 2 anos fora. Eu fui trabalhar, eu fui ser au pair, né? Eu trabalhei como babá, tinha bolsa de estudos, porém eu também tive a oportunidade de estudar o hip hop, que era meu sonho ter esse contato com a cultura desde cedo, né? Desde os 3 eu falava, meu, eu preciso morar lá, preciso morar lá. E foi incrível, eu fiz aulas, eu fui em balada black, tipo, vivi experiências muito de filme, assim, de tanto preconceito por eu ser branca, por estar dançando, né, como eles, digamos assim, e pessoas super receptivas, mas também tinha o contrário, então, Que assim, louco, eu vivi bem a realidade de lá, sabe? que legal. E, Onde você e ficou foi lá? muito. Eu fiquei 3 meses em Las Vegas, e aí lá eu dancei na Millennium. Os meus chefes me deram de presente, porque sabiam que eu amo hip hop. Legal. E aí me deram 1 mês, né, de presente para fazer as aulas na Millennium Dance Complex. E aí depois fui para Virgínia, foi perto de DC. E lá eu fiquei 22 meses. E aí eu pegava o metrô e ia para as aulas lá em DC mesmo. E lá era Dance Place o nome. E assim, era uma comunidade incrível. Eles tinham assim, o lugar do ensaio parecia um mini teatro, assim, né? Tipo, o tablado, assim, tinha umas escadas, coisa mais linda. E Que aí que legal. eu vi, eu falei, meu Deus, o nível de dança deles é assim, absurdamente mais avançado. Assim, eles respiram aula. A aula para eles é algo assim, é essencial. Eles fazem muita aula. Sim, E eu fiquei percebendo o quanto que eu tava, tipo, meu Deus, eu achava que eu tava no nível lá, é diferente meu nível. Só sim. que aí eu fui fazendo as aulas e adquirindo, né, praticando mais até eu conseguir pegar mais facilidade e essa questão da rapidez, da agilidade em você pegar a sequência. Aqui no Brasil acaba que enrola um pouco mais. Lá você tem que se forçar a pegar mais rápido. Entendi. E no começo eu ficava frustrada, mas depois é bem mais tranquilo Que de legal, pegar. que legal. E eu acredito, me corrija se eu estiver errado, mas eles vivenciam essa cultura lá. Então, eles respiram dança. E quem trabalha com dança lá, você acredita que é mais favorecido? É, eles valorizam muito mais a arte lá. Eu queria que fosse diferente aqui no Brasil. É por isso que eu nunca me vi vivendo da dança aqui, vou ser bem sincera. Porque, enfim, outras questões da vida que acabam que eu levo a dança como um extra, né? Como um hobby, um paralelo. Uhum, Eu nunca levei a dança como uma fonte de renda fixa para mim, né? sim. E assim, lá é muito mais possível isso, né? As oportunidades são maiores lá fora. Não tem como negar, que é muito Sim. mais difícil isso. Mas eu fico tranquila em relação a essa minha decisão, porque eu sempre vi como realmente um extra, né? Não como seguir. Mas se a realidade do Brasil fosse diferente, talvez isso também mudaria, né? Mudaria o cenário. Legal. Mas lá eles têm, assim, tudo. Você tá na rua, você vê pessoas dançando e fazendo coreografias e é absurdamente Legal. muito loucura lá. Legal. Mas você acredita que. Eu acho que também tem uma outra parte nessa análise. É que você tem a sua formação, tem o seu trabalho fixo, né? Então, por isso que também você talvez não se enxergue tanto trabalhando com a dança aqui, não é? É, então, engraçado. Aí a questão de ter ficado lá fora, foi o que eu te falei. Aí eu tinha a sementinha do Matheus ter falado, algumas outras pessoas para eu ter dado aula. E aí eu fui para fora e eu voltei. Quando eu tava prestes a voltar pro Brasil, eu falei, meu, eu quero muito investir mais em dança, em aulas, em ir pra São Paulo e não sei o quê, em fazer tudo. E aí eu voltei e realmente eu falei, vou alimentar isso, vou ver o que acontece. E aí eu me desafiei a dar aula no Point. E foi muito incrível, porque foi um aprendizado, assim, primeiramente antes, né, pra mim, pra depois eu passar para outras pessoas, porque eu não sabia que eu tinha capacidade daquilo, e é bom a gente se desafiar. A gente, quando dá aula, a gente cresce como dançarino também, né? Perfeito. A gente tá numa constante evolução e, assim, é legal você passar um pouquinho do que você tem, do seu corpo, né, do que a mensagem que seu corpo passa
é único, cada pessoa é única, nunca ninguém vai dançar igual a mim, nunca ninguém vai dançar igual a você. Então, quem fala muito isso é o Marcos, que é professor no Point também, que eu admiro pra caramba. E ele fala, meu, cada um tem isso, e realmente a gente tem que enriquecer, né, essa nossa identidade. Aham. E aí, o pouco que eu passei de aula lá foi um momento, assim, foi muito bacana. As pessoas ficavam perguntando, e aí, quando vai dar aula de novo, não sei o quê. Mas eu tive que parar por outros motivos, que eu tava muito sobrecarregada. E aí, mas é isso. A gente tem que se permitir, né, passar É por isso. coisas que a gente acha que não é capaz. Total, total. E eu acredito que você deve ter também, quando a gente começa a dar aula, a gente começa a amadurecer de uma outra forma, né? Porque quando a gente vai passar o conhecimento para alguém, facilitar o caminho do aluno até aquele resultado, a gente procura cada vez mais caminhos facilitadores, né? E, e ensinar alguém é facilitar esse caminho até o resultado. E aí a gente acaba, como você falou, aprendendo mais. Porque a gente está procurando formas de construir aquele caminho para aquele aluno. Porque da mesma forma que construíram para a gente, agora a gente está construindo para alguém. E é muito legal isso. Dizem que realmente a maneira mais fácil e mais rápida de você aprender é você ensinando. Ensinando, com É, certeza. Nossa, e o pouco que eu dei aula, às vezes até sinto falta, porque é meio que você força um pouquinho o seu cérebro, né? A você ir lá e fazer mais e mais. E eu era muito crítica comigo, eu queria sempre fazer uma aula muito bacana, e às vezes quando a criatividade dava, meu Deus, aí eu parava, calma. Aí pra eu voltar a fazer alguma coisa legal. Porque eu queria passar aulas legais, assim, e diferentes, assim, não queria ficar muito repetitiva. Eu me preocupava com isso, mas no final sempre dava certo, sabe? legal, Eu legal. sei. Show. Foi bacana. E é muito legal porque assim, você viveu muita coisa, a tua experiência com a dança foi muito intensa em tão pouco tempo, né? Você tem só 26 anos, então você tem muita coisa para viver ainda. E ainda daria para você enxergar a possibilidade, tenho certeza que o Matheus e a Nathalie vão assinar embaixo, de você voltar da aula, de você trabalhar com a Não, dança. eles são fogo, eles são, nossa, sempre me motivaram muito. Nossa, eu sou grata. Eu lembro da vez que eu tava com a Nath no carro e que foi que ela comentou da ideia de começar o Point, e ela até tava na dúvida do nome, e eu tava com ela, eu falei, caramba, meu, que da hora, não sei o quê. Porque eu também dancei com a Nath no DRB, né, que ela chegou a coreografar Sim, também. Então foi, enfim, muito incrível, assim. legal. E eles realmente me deram um suporte muito bacana. Sempre quando a gente tem pessoas ao nosso redor que acreditam na gente, isso muda bastante, né, Sim, a caminhada. Isso é muito importante. total. E a tua E é família importante a te gente apoia também. apoiar. Sim, sim, bastante. A minha mãe, nossa, sempre me apoiou muito. O meu pai, ele sempre, assim, era daqueles que via a apresentação a principal, sabe? Aham, A minha mãe já ia com mais frequência, mas legal. quando meu pai via que eu tava fazendo algum trabalho relacionado à dança, tipo, sei lá, um videoclipe ou um evento, não sei o que, e eu tinha o cachê lá, ele ficava, pô, legal isso aí, tipo, porque ele sabe que eu gosto. E Sim, aí na pandemia, a quarentena permitiu, nossa, eu fiz da quarentena um intensivão de aulas de dança. Por quê? Na quarentena, que eu voltei pro Brasil, né? Em 2 meses começou a pandemia. E eu achando que tudo ia acontecer. Aí veio até a oportunidade do clipe do Livinho lá, que eu fiz com o Rai e tudo mais. Só que depois começou a pandemia e tudo que eu achei que eu ia viver, de investir em aulas e tudo mais, parou. Então foi tudo online. O que eu fiz? Eu fazia muita aula. Eu pegava meu celular aqui e eu assistia aula do pessoal de São Paulo, dos Estados Unidos. Nossa, eu exigi muito de mim, que eu legal. fiz muita aula. E isso foi muito bom, porque são aulas de pessoas que estão longe, né? Tipo, pessoas que você é muito fã. Então, a quarentena, querendo ou não, teve um lado positivo também. Eu não fiquei parada, eu usei Que legal. pra estimular. Legal, legal. Isso. E é muito importante isso, até para quem está ouvindo, que queira fazer aula com alguém de fora, é um incentivo, porque normalmente você tinha o deslocamento, né, o investimento do tempo, do dinheiro, de você ir até lá São Sim, Paulo, ou você ir para fora até. E com a pandemia, com a tecnologia, acabou que as coisas alavancaram as aulas sim. online, né? A energia, assim, não é a mesma, né? Mas, assim, você já tá ali se exigindo, né, uma dança mais avançada, uma aula mais avançada. Depois você praticar, você já vê uma evolução, né? Você já não fica tão
enferrujada. Eu, por exemplo, já marquei aula com um coreógrafo que eu conheci em 2006, né, na Indaiatuba. A dança é incrível, a gente conhece pessoas de todo que é canto. E aí eu falei, pô, eu quero muito em pegar essa aula, achei a aula dele incrível que ele passou. Eu falei, meu, aí eu vou marcar uma aula com ele online. Ele mora em Legal. Campinas. E isso que é legal, a gente Sim. vê a aula, se a pessoa está disponível, a gente pode fazer aula online, e isso é muito bacana. Perfeito. E quando você saiu do Raízes, você... Não, O Raízes não, não. desculpa, do Adrenalina. Raízes fui eu que participei. Foi do Raízes? Foi do Raízes? Qual era o do Celcinho? Acho que era Raízes, né? Não. O do seu signo tinha o Zinabre. Zinabre. Eu participei um tempinho do Zinabre. Raízes era do Rai, não era? O Raízes não, era do Dudu. Ah, nossa, eu tô misturando tudo. Ai, me perdoe se vocês que vocês lideraram os grupos aí, estão assistindo, me perdoe, entendeu? Sou muito fã do trabalho de vocês, sou muito fã do trabalho do Dudu. Também Dudu era fera. Sim, nossa, era demais. O Celcinho também cheguei a trabalhar com o Celcinho, ele coreografou da RB. O Celcinho era demais, cara. Nossa. Meu ex-cunhado era amigo do Celcinho, ele me colocou no grupo, foi a minha primeira experiência. Depois eu fui Depois eu criei um grupo meu, que era o grupo BES, que a Nath, o Matheus, o Rafa dançaram. Aí eu entrei no Natural Feeling. Tu viu esse grupo? Tu chegou a ver? Lembro, aham. Que legal. É uma honra, inclusive. Obrigado. Eu participei do Natural Feeling, com o Felipe, participei do Street Action. É uma galera da hora. E eu sinto muito saudade. Então, fazendo o podcast com o Matheus e com a Nath, a gente falou sobre as aulas e eu já estava pretendendo voltar e acabei voltando. Agora... Que ótimo. É muito legal. Eu gosto muito. E eu tava falando isso hoje com uma aluna minha, que é super interessante você... Porque eu trabalho com a dança de salão, né? Majoritariamente com a dança de salão. E é muito interessante porque a dança de salão e trabalhar com ela me faz muito bem, eu não tenho o que reclamar. Mas existe aquele dia ou aquele momento que você se separa para você ter o seu momento de lazer, para você não trabalhar, para você ser aluno, por exemplo. E é esse o meu momento lá no Point. É o meu momento de não ter que pensar em trabalhar, né? Ter uma postura de trabalho. E só me dedicar à dança e registrar aquele momento na minha cabeça e na minha vida como um momento de descontração. Mesmo sendo mesmo a dança sendo isso na minha vida, como trabalho. Então esse é o momento onde eu me deparo com uma situação mais de leveza, né? Porque quando eu penso em trabalhar, eu acredito que você deve ter sentido isso e por isso que você sentiu essa responsabilidade, né? Você muda a postura, né? Você pensa em projetar o melhor caminho para o aluno, em facilitar a vida dele, em levar alegria, diversão, e tudo isso cria uma responsabilidade, né? E quando você é aluno, você tá lá você não tem responsabilidade com o resultado. Se você der resultado, para você, ótimo. E se você não estiver bem naquele dia, tá tudo bem também, né? Se você não apresentar o resultado que o professor espera ou alguma coisa do tipo assim. Então, quando a gente trabalha com a dança, cria uma responsabilidade, né? Sim, bastante. E eu exigia muito de mim. Então, aqui na época eu tava com 3 trabalhos, né? Eu tava trabalhando na clínica, eu tava empreendendo também, né? Vendendo cookies, né? E aí também dando aula. Então, eu ficava com muita enxaqueca, porque eu só montava aula com um fone de ouvido muito alto, tipo, ficava até de madrugada montando aula. Então, na sexta-feira à noite tá pronto. Hã? Era o tempo que você tinha pra montar? Era o tempo que eu tinha, porque a aula era sexta-feira à noite. Eu começava a pensar numa música legal, tipo assim, quarta-feira, aí quinta-feira e sexta eu tinha que desenrolar a aula, assim. Eu tinha os momentos, e geralmente era à noite. Aí eu começava, tipo, chegava do trabalho, aí eu começava, sei lá, 9 e pouco da noite, às vezes eu terminava de madrugada, dependendo. Tinha horas que era rápido, mas quando eu queria deixar mais, assim, sei lá, mais detalhista, aí ia até madrugada. Então, era meio assim, mas
quem sabe um dia, a vida é feita de fases, né? Tipo, Exato. agora eu tô trabalhando, tô fazendo um curso de astrologia, Que que legal. também é algo que é uma paixão minha, e eu pretendo também viver disso um dia. E aí pode ser que mais pra frente eu consiga, a dança pode ter mais espaço na minha vida, mas sempre Legal. vai ter o cantinho dela ali, nunca Perfeito. vai deixar. Perfeito. É. E hoje você não tá dançando como aluna ou num grupo? Não tô em grupo nenhum, né? Porque eu realmente tô me dedicando no trabalho e nesse curso que eu te falei. Mas assim, eu tô sempre querendo fazer aulas, estou sempre de olho em aulas e aulas e aulas, não quero ficar parada. Inclusive, vai ter um Masterclass agora, dia 20, que vai ser muito legal. Vai ter o Marcos do Point, o Marcos, que é do Baixada Hip Hop, vai ter o Diego Josh e a Fran. Vai ser Legal. incrível, 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 incrível. Achei muito bacana a ação deles aqui, né? Essa iniciativa de fazer isso em prol do pessoal da Baixada. Show. E vai ser incrível, vai ser dia 20 de junho agora. 20 de Promete. junho. Legal, legal. É. Show de bola. Inclusive, abro esse espaço aqui para vocês, grupos que estão procurando uma dançarina top. Aí, Ah, comecem a atormentar a Thaísa. Mas não, mas nossa, hoje o teu coração é do Point, né? é, Ah, bom. o D13 tá aqui ainda, assim, eu sou muito grata, eu tava até então, recentemente eu tava participando, mas eu tive que sair por motivos pessoais Sim, mesmo, sim. mas assim, eu adoro de paixão o D13, o Legal. Point, eles sempre me receberam muito bem, né, Show. sempre. Show. Agora vamos falar um pouquinho sobre as experiências lá nos Estados Unidos, porque eu não imagino como deve ser. Eu imagino assim, ó, aqui a galera já respira a dança até um certo ponto, né, que pode. Porque tem gente que trabalha com outras coisas, mas vai pro ensaio, vai pra aula e respira. Aquela. Você tá sentado num canto, a galera tá conversando sobre dança, o pessoal tá ensaiando sem começar o horário de ensaio. Então eu vi muito isso acontecer aqui. Só que eu imagino que aqui talvez não chegue nem perto do que é lá, né, pelo jeito. Não, lá é bem assim, tipo, eu chegava, aí eu tinha recepção lá do lugar. E aí eu vi o pessoal que era de grupos, né, que trabalhavam, e aí eles pegavam um cantinho antes de ir pra aula e já passavam, e ficavam passando as sequências ali, e eu ficava só assim, no comecinho, né, eu ficava assim, só admirando, vivendo aquilo, e tipo assim, que incrível estar aqui, né, eu sempre quis estar perto deles. E assim, eles ajudam bastante, eles são bem atenciosos na questão na hora de pegar a sequência nas aulas e tudo mais. E eles são muito, eles falam muito da questão de, por exemplo, eu fazia muita aula que eu me identifico muito com música lenta, geralmente R&B. Então a música é lenta e os movimentos são muito rápidos. Só que você tem que passar a sensação para a pessoa que está vendo aquilo que você está fazendo com uma facilidade muito, assim, muito de boa. Só que quando você vai ver mesmo, não é fácil. Você precisa praticar bastante para você passar essa leveza e praticidade para a pessoa que está assistindo. E eles tinham muito isso. E eu falava, eu não vou sossegar enquanto eu não dançar de um jeito que eu pareça, assim, né, leve e fluido. Uhum. E é isso que leva à prática. Aí nas aulas que eu fazia, eu saía meio que frustrada, porque não saía do jeito certinho. E tudo bem. E eles falavam, né, que tudo bem, tá assim. E aí eu chegava em casa, praticava, praticava, praticava. E eu gravava até pra não esquecer aquela aula, né? Aham. Eu gravava pra depois eu estudar mais. Só que assim, lá o nível deles, assim, eles passam a aula e eles já estão, assim, fazendo performance. E esse é o nível lá dos Estados Unidos. É tipo uma aula, você já tá mega, né, assim, foda e fazer uma performance já praticamente. Sim. E essa é a intenção, né, de você chegar nesse nível. E quanto mais aulas, mais você chega perto disso. Por isso que eu sinto falta de fazer aulas com mais frequência. E tô sentindo falta disso. Inclusive, é por causa que essa pandemia tá atrapalhando muito, mas é o que eu te falei, tô buscando aulas online para eu não perder esse gatilho, né, de que é Aham. essa praticidade de pegar, Sim. senão você fica meio que o corpo não vai, não segue Sim, direito. quanto mais. Eu tô sentindo isso na pele, porque eu fiquei muito tempo sem fazer aula, sem praticar, né? Eu praticava só dentro do meu limite. E agora, quando eu voltei a fazer aula, o corpo ele não é tão responsivo quanto era, né? E É. aí é uma questão de hábito também, né? Você vai voltando Uhum. e o teu corpo vai respondendo mais.
Mas eu imagino que deve ser muito louco. Você tava no meio dos grandes lá, né? Você deve ter conhecido Sim. muita gente foda no meio da dança de rua. Porque a gente tem os nossos grandes aqui do Brasil, mas tem os Sim, grandes que são mundiais, né? Que sim. deve ter uma galera concentrada lá. Quem que você conheceu, assim, do nome? Então, os que eu falo, o que eu conheci não tem nem ninguém tão famoso assim. Os que eu iria conhecer e não deu certo, eu fiquei muito triste, eram os dançarinos do Chris Brown. Eu fui no show do Chris Brown, os dois, a turnê que ele tava fazendo e um evento que foi vários rappers. Eu vi de frente, eu vi o Chris Brown de pertinho, assim, então Da assim, hora. realizei o meu sonho. E aí ia ter um evento, eu apaguei na hora, assim, era o evento esqueci a Caps. É uma dançarina dele, esqueci o nome dela. E o Jay Blaze, que é o coreógrafo também do Justin Bieber. E ele ia dar aula, e eu paguei. Aí eu falei, nossa, tô feita, né? Vou conhecer eles, daria pra tirar fotos e tudo mais, fazer aula. Só que aconteceu um imprevisto na turnê e eles cancelaram e não puderam repor porque eles estavam em turnê, eles estavam trabalhando, né? Faziam um show, workshop nas cidades que eles paravam para apresentar o show do K-Drop. E aí eu Caramba, não fui. Eles seriam assim os mais famosos entendi. assim que eu poderia ter ido, mas não deu para fazer. Mas assim, os professores da Millennium, eu aprendi muito com eles É muito legal. e Essa empresa, inclusive, tem no Brasil, né? tem Tem. em São Paulo. Show. Mas é único, assim. E o feedback que eles me davam era muito produtivo. Às vezes as pessoas, hoje em dia eu sinto isso, antigamente, eu comentei isso até com amigos meus que é da minha época, assim, escutavam o feedback com uma maneira mais, assim, não sei se falar humildade, assim, com a mente mais aberta, você Aham. escutar as pessoas. Não como crítica, tipo, sabe? Hoje em dia as pessoas querendo ou não, eu sinto que às vezes o ego das pessoas estão muito mais alto, tipo, a galera de hoje, não vou generalizar, Sim. mas existe mais isso. É diferente dessa época da galera que ia para grupo e competia. Hoje em dia a dança tá muito mais assim comercial e tudo Faz mais. todo sentido. Mudou, né? E aí o feedback é tão importante das pessoas que estão te vendo assim de fora e eu tive feedbacks muito incríveis de pessoas de fora que realmente, quando eu me vejo dançando, é isso que eu falo, nossa, eu preciso praticar isso. E aí eu vejo, caramba, por que eu não gosto de wacking e eu tenho dificuldade em dançar mais só com os braços? E o feedback dos profissionais de lá é exatamente isso. Você precisa de mais fortalecimento nos braços, mais precisão e limpeza nos braços, porque nas pernas eu sempre. E quando eu fui parar para analisar, os grupos que eu participei sempre geralmente eram mais perna, né? Uhum. Era mais house, Sim. e esse bounce, quando eu tinha aula no Baixada Hip Hop, por exemplo, eles usavam muito wacking, e eu tinha dificuldade, eu não gosto. E o fato de eu não gostar fez com que eu não fizesse tanta aula disso, e é Legal. exatamente nisso que eu Que preciso você não melhorar. Então, às vezes, fortaleceu. Faz todo sentido. não, e a gente tem que fazer o que a gente não gosta para a gente melhorar o que a gente precisa. E eu Sim. continuo não gostando muito de wacking, para mim é desafiador, sim. É questão de você se identificar. Sim. Mas se for para escolher uma aula de, sei lá, de freestyle ou, sei lá, locking e wacking, eu vou preferir o locking, não sei. O Perfeito. locking também tem, né? Tem Mas bastante braço. tem bastante braço. Só que eu preciso melhorar a questão da É limpeza que nos a movimentos. essência do hacking é puro braço, né? É basicamente puro braço. Então, pra quem é da dança de salão e tá escutando essa conversa, ela tá falando de um estilo de dança de rua. É um estilo É, mais performático pra braços. E é um estilo até criado, se eu não me engano, por um homem, né? Que foi um homem, um homossexual, enfim, que dançava assim. Eu ouvi a história assim, me corri se eu estiver errado. Eu ouvi essa história uma vez e faz muito tempo. Que ele dançava muito com essa performance de fazer momentos de foto e tal, e ele fazia umas coisas assim. leva muita fotografia, porque querendo ou não tem muita pose, né? Tipo, Sim, no wacking, sim, tem muita pose. sim, E o locking, querendo ou não, é também, né? Ele trabalha bem essa questão, só que acho que todas as pessoas têm um lado que tem mais facilidade e tem mais dificuldade. Sempre vai sim. ter, a gente sempre vai ter. E não adianta, todo mundo tem, e eu também tenho, e é assim.
Mas aí você tá falando que você sente hoje que o feedback ele é menos aceito do que era antigamente. Eu acho, eu Porque acho, eu eu acho que talvez as seja até pessoas. um pouquinho dessa construção na mídia, né? Nas redes sociais, É, que a gente tá eu acho. muito vaidoso, muito egocêntrico, Uhum. né? Então acaba que a gente tem medo um pouco de ser vulnerável, de falhar. Medo de falhar. Eu acho que assim, eu uso minhas redes sociais é muito pra questão pessoal mesmo, assim. Se acontece algum trabalho e a pessoa vê meu Insta e vê vídeo dançando, ok, que nem antes de eu começar essa entrevista, acabou de chamar uma. Tive uma oportunidade agora para um videoclipe e falou assim: ah, vou pegar teu material do Insta pra levar pro casting, não sei o Legal. quê. Mas acontece, são coisas que acontecem. Mas eu uso, tipo, eu vou postar as coisas que realmente é por diversão, sabe? Aham. Eu sempre gostei de gravar vídeo desde pequenininha. Meu padrinho falava, Thaís, e eu dançava e falava, deixa eu ver, deixa eu ver. Mas é uma coisa minha. Tenho amigas que dançam pra caramba. Encontrei até esses dias no Horto dançando com a Isabela, que ela faz parte do Cria Cria. Eu falei, meu, você dança pra caramba, por que você não grava e tal? Ela, não gosto, não gosto, cada um tem o seu jeito. Sim, E se eu gosto de gravar, eu vou gravar, eu sim, vou gravar. Mas é por diversão, é por questão de tá conectando comigo mesma, sabe? sim. Eu me sinto eu quando eu tô fazendo essas coisas, sabe? Sim. Eu me Não, conecto. e eu acho que não tem problema nenhum você divulgar o teu trabalho ou o teu hobby, né? Sim, Não tem problema nenhum. E, inclusive, aproveitando esse gancho, eu deixei o Instagram da Thaisa aqui em cima, galera. Thaisa, @Thaisa Oliveiras, é. Thaisa com Z. E quem quiser ver isso que a gente tá conversando sobre ela dançando e tal, ela tá sempre atualizando lá. E é bem legal os vídeos dela e você vai ver a qualidade da dança dela. É muito legal mesmo. E agora voltando sobre essa parte, eu não vejo problema nenhum em postar. Eu acho que tem que postar mesmo. A galera que tá te seguindo tá lá porque gosta de te ver dançando, gosta de te ver postando as coisas. Eu acho que o ponto que a gente até falou é que isso, quando toma conta da nossa mente, sobe pra cabeça, né? E os números acabam tomando conta da nossa realidade, é um pouco perigoso. Até tava conversando Sim, isso um pouquinho com a Nath. A gente a gente é muito alimentado por essa questão dos números, do like, né, das redes sociais e tal. E quando isso é mais importante do que tudo, do que estar com pessoas, do que postar porque você gosta de dançar, porque você gosta de se olhar, mas o número é mais importante, eu acho que acaba a indo para gente, essa parte da não aceitação do feedback externo, né? Da não sim, recepção. É bem sim. complicado. É engraçado como as pessoas pensam. Inclusive, esses dias eu recebi o áudio de uma cabeleireira minha. Ela falou, Thaisa, eu vi um vídeo seu, mas como assim? Você dança, você precisa ser vista, as pessoas precisam te conhecer, não sei o que, não sei o que. Eu Eu acho engraçado, porque as pessoas estão muito nessa vibe hoje, assim, Sim, né? Querendo ou não, é a dança, o meio, sei lá. As pessoas olham muito como isso, a questão de seguidores e não sei o quê. Mas eu falei, a vida é assim. Tipo, eu tô bem como eu tô agora, sabe? Eu acho que cada um tem a sua fase, cada um tem o seu sim. momento. E eu continuo mostrando quem sou eu, porque aquilo é o que eu sou É. também, né? Uma parte. E é Você legal ir. você não tá se baseando nos números que você tem hoje nas redes sociais, É, né? porque eu vou te falar, eu já vi casos, tipo assim, da pessoa adorar o vídeo, falar, cara, que deu. Mas só porque não deu, sabe, como é que fala? Retenção, número, visualização? Insights, tipo, um retorno legal, aí a pessoa, tipo, que ficou desanimada por algo que ela, tipo, fez com o coração, que adorou, então isso Sim. perde sentido às vezes, sabe? Exatamente. Então, isso é Perfeito, triste. perfeito, perfeito. É, Faz todo sentido, porque se você faz isso por você, o tem feedback que da ser por você. galera, ele vai ser natural. E se você está esperando grandes números com isso, você vai acabar se frustrando, porque muitas vezes você não Sim, atinge. Hoje, tem gente sim, que trabalha com as redes sociais, a gente entende que a pessoa depende sim. de números, né? Sim. Aham. Mas se não é o caso, acho que se você faz pra agradar os outros, você vai acabar se frustrando mesmo. Porque vai ter gente que vai Sim, comentar tipo, coisa que você não gosta, vai ter gente que não vai reagir. porque querendo ou não, tipo assim, isso não me dá dinheiro, mas o que acontece? Às vezes oportunidades existem de trabalho e a pessoa tem contato ali com o meu Instagram, e isso me ajuda, querendo ou não. Sim, Mas
o fato de estar ali as coisas, então eu não vou ganhar dinheiro com aquilo. Então, pra mim, tipo, não faz muito sentido. Mas é legal eu ter um conteúdo legal, assim, de dança também, que às vezes a pessoa já vê ali, né, e já Sim, fala, ah, legal. gostei, me identifiquei com o estilo Não, dela. E aí, querendo às ou não, vezes, é o isso teu chama trabalho. portfólio, né? Ali, né? Legal, legal. Inclusive, trabalhar como bailarina do Livinho deve ser muito legal, né? Como é que é? Ah, sim, não, eu fiz videoclipe dele, na Ah, verdade. show. O balé agora são só os meninos, né? Mas foi bem bacana. Ele valoriza bastante a dança, ele respeita bastante a dança. O Rai tá mostrando isso pra ele também, né? Ele tá desenvolvendo o lado da dança, além da música. E Legal. é legal, porque o Rai, né, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que, nossa, super cheio de iniciativa e ambição, assim, de realizar os objetivos e os sonhos dele. E também participar do projeto Brasa, que ele tá fazendo, construindo. Verdade, É verdade. bacana ele ter levado isso pro Livinho e tá crescendo, né, com Legal, isso. legal. O Rai é um dos caras que é um dos pioneiros na dança também aqui na Baixada. Ele sempre teve essa visão diferenciada. Ele sempre foi muito Sempre, empreendedor dentro da dança. É muito legal ver muito. que ele consegue levar a dança para lugares que talvez a gente não chegaria sem uma pessoa com essa visão. É muito legal. Ele é muito persistente, né? É. Ele é bastante persistente. Isso é muito bom. Inclusive, Rai, espero que eu vou fazer um corte aqui especial para você da gente comentando sobre o seu nome aqui e você também está convidado para participar do nosso programa. Mas hoje a história não é sobre você, hoje a história é sobre a Thaísa, dá licença. Agora, voltando sobre essa parte da dança no exterior, eu tenho muita vontade de conhecer Cuba, porque mexe um pouco com a minha parte, a minha paixão, que é a salsa. Dança de Mas salão. é, mas Las Vegas também eu vejo que também é muito forte. É, Las Vegas, não, Miami, né? Miami que é muito forte a salsa lá. Você conheceu Miami? Miami conheci. Eu fiquei, na verdade, 4 dias lá. Show. Mas, assim, foi mais praia, balada. E, assim, não consegui, né, conhecer tanto, assim. Mas muito legal lá Tem também. aquele filme também que é dança, ela dança eu danço que eles fazem a gravação lá na praia, que tem aquela É avenida verdade. principal, é Ocean Drive, É, né? Acho que é isso mesmo. sim. E Que aí, eles dançam na roda, assim, né? aham, tu conheceu esse lugar? Não, esse lugar não. Não. Eu fiz um tour assim, tipo, de lugares de Friends, Ah, Gossip legal. Girl lá em Nova York, Legal. outros lugares. Mas eu já conheci bastante lugar, assim, famosinho, É muito em Nova legal. York, principalmente. Meu, é muito legal. Viajar, você ficou 2 anos fora. Meu, é muito legal, uma experiência diferenciada. E relacionar isso com a dança deve ser muito legal. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Um dia eu vou fazer. Um dia eu vou... Tipo assim, você tá lá na ponte do Brooklyn, eu tava lá de boa, e aí você vê os dois pessoal gravando vídeo de hip hop, assim, eu fico, ai meu Deus do céu, como eu queria morar aqui, sabe? Assim, é muito legal. Parecia que assim, as pessoas me entendiam. Às vezes aqui eu me sentia fora, um peixinho fora d'água, sabe? Entendo. Porque tocava uma música de pé, eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E lá todo mundo tava na vibe que eu tava, meu Deus, meu Deus, Aham. meu Deus. E é muito louco, é verdade, porque assim, você deve. Você falou, passa na rua, você vê as pessoas dançando. Aqui, se você parar e dançar na rua, as pessoas vão começar a te olhar. Meu, Que doideira é essa? em Las Vegas, você tá andando, em Los Angeles, você tá andando e, tipo, o som hip hop, tipo, sempre presente. O hip hop sempre presente. E eu falo, caramba, quando eu tô no Brasil é muito difícil o hip hop tá presente. Assim, é mais funk ou pagode, mas lá é muito, nossa, o tempo todo. Qualquer lugarzinho assim que tá escutando. Eu falo, meu Deus, eu me Legal. senti em casa lá, né? Pô, que bacana. Incrível. Que bacana. Thaisa, Um dia eu vou voltar. muito legal, cara. Muito legal saber da história da tua vida com a dança. Tem alguma coisa que você gostaria de colocar pro pessoal que tá te assistindo? Algumas considerações finais? Ai, eu acho que é muita gratidão por todas as pessoas, assim, que me ajudaram na dança. De todo mundo, assim, que eu citei durante nesse papo, né? Ricardo, Rai, o Marcelo Cirino, a Janaína, a Nath, o Matheus, todos os amigos também que me deram suporte, né? Eu acredito que todo mundo que dança, que continue fazendo com muito amor e paixão, seja só por dançar por aula, ou para dar aula, ou para viver disso,
mas que cada um não desista, né? Tipo, mantém a sua essência no meio da dança, não perder a sua identidade, seja muito você, onde quer que você vá, e principalmente na dança, para não tentar, às vezes, acabar sendo influenciado demais por outras pessoas, focar na sua essência, que isso vai ser o diferencial. Acho isso Legal. bacana. Legal. E é bem interessante, até a gente falou sobre quem tá dentro da dança, não desistir, e quem tá fora, também não desistir de entrar. É, Entre, traga eu, seu filho, sua filha, seus familiares, né? Seja para dança de salão, para dança de rua. A gente tem um espaço ótimo de dança aqui na Baixada, de dança de rua, que é o Point da dança. Tem um ambiente familiar, tem crianças e adultos, tem gente de todas as idades, é muito legal. E é um ambiente muito familiar, muito respeitoso. Então você tenho certeza que você vai se sentir seguro em deixar o seu filho ou sua filha lá. E é uma forma de você ter o seu filho e a sua filha vivendo experiências como a da Thaisa, que conversamos aqui, que é uma pessoa que viajou, que começou muito cedo a ter responsabilidade, que amadureceu e que agora ela conseguiu viver coisas que às vezes com 40, 50 anos a gente não vive, né? Então é tempo de viver, é tempo de plantar, é tempo de colher. Eu acredito que o momento da gente dançar, a gente está no momento, inclusive, de transformação agora na pandemia, tá acontecendo muita coisa, mas o Matheus e a Nath têm aulas online também, e se você quiser inscrever seu filho, você pode. A gente sabe que é um momento de medo, né, de receio sobre o ambiente social, mas as pessoas vão voltar a viver socialmente, se Deus quiser, logo, logo. E tem aulas presenciais e é tudo muito bem cuidado lá. Eles têm medidor de temperatura, higienização. Então é um ambiente que eu me considero seguro lá, que eu me considero bem, né? Que eu considero seguro. Nossa, inclusive, meu irmão tem 16 anos e ele me acompanhou na dança desde pequenininho. E ele falou: caramba, eu tenho uma vontade de dançar. E ele tem vergonha. E agora eu que tô forçando ele a ir pro Point fazer aula. Que eu falo: Thiago, nunca... o nome dele é Thiago também. Ah, é? Eu falo: Thiago, nunca é tarde, vai fazer. Eu tô enchendo o saco dele aqui, ele vai Show. fazer. Show. Eu tô me sentindo até um pouco velho, né? Porque eu tenho 29, no meio das crianças ali de 13, 14. Mas é muito legal. Eles abraçam todo mundo. Não tem essa diferença de idade, cor, peso, tamanho, orientação sexual. Não tem essa coisa na arte e na dança. É muito legal, porque a gente é aceito do jeito que a gente é. E o que você falou é muito importante, de manter a sua essência, de ser quem você é, independente do local. E lá, na dança, pelo menos a gente sente isso, né? Essa aceitação. Não tem esse preconceito, não tem essa separação de papéis. É muito bacana. Então, se você gostar da nossa história aqui, eu espero que você goste de verdade. Deixa seu like. Não esquece de comentar também aqui abaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Mas antes de finalizar, Thaisa, todo final de programa, eu peço para o nosso convidado ou convidada nos dizer uma palavra que resume a sua história, que resume a nossa conversa de hoje. Se você pudesse resumir a tua história e a nossa conversa de hoje em uma palavra, qual seria? Pra mim, acreditar. Acreditar. Maravilha. Perfeito. Acreditar. Perfeito. Então, se você esteve conosco, se você está conosco até aqui, a nossa palavra de hoje é acreditar. Que coisa boa. Coisa boa. Acredita sempre, acredita em você e também acredita nas pessoas que estão à sua volta. Acredita nos seus familiares. Isso muda muito. Exatamente. Incentiva e acredita. Perfeito, tá? Obrigado pelo teu tempo. Obrigada a você, adorei esse bate-papo. Pô, muito bom te conhecer um pouco mais. A gente nunca teve contato direto, sempre conheci você através das pessoas comentando de você. Eu até falei isso pra você, que as pessoas falavam, nossa, essa menina dança muito. A gente tava na aula de dança de salão na outra sala, enquanto eles estavam tendo dança de rua, e a galera comentava de tu lá na dança de salão, eu lembro disso até hoje. Que legal. Nossa, essa menina dança muito, bom. não sei o que lá. Era muito legal.
E te conhecer um pouco mais hoje, eu fico muito feliz também. Obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação com o projeto, viu? Imagina, obrigada e sucesso nesse projeto. Valeu. Tamo junto, galera. Você que esteve conosco até agora, obrigado também pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais.